Olá, bom dia! Mais uma vez, começando amanhã, 5h55, um cafezinho. Tá quente hoje, hein? O café. E aqui também, Palmeira das Missões, para quem não conhece, onde eu estou, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, falando sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse é o terceiro encontro de 7 encontros onde a gente vai falar sobre os 7 hábitos. Para cada dia, um hábito, a gente vai falar sobre um. No primeiro a gente falou sobre o primeiro hábito, que é seja proativo. E aí a gente viu a importância de você assumir a responsabilidade, de tomar iniciativa, né? De não aceitar que você pode deixar para depois e que você não pode fazer. Então a ideia é justamente a gente em cada dia falar sobre um dos hábitos. No primeiro dia foi seja proativo. O segundo hábito, que foi ontem que a gente falou, é comece com um objetivo em mente. Começar com um objetivo em mente, como eu falei ontem, se você perdeu, basta você ir aqui na timeline que vai ficar disponível por uns dias e você vai notar que começar com um objetivo em mente pressupõe que não faz sentido você começar uma atividade sem ter clareza da direção, sem antes pensar, direcionar, planejar, definir para onde você quer ir. E a partir daí sim a gente deixa de ter aquela coisa de atividade por fazer, mas sim a gente começa a estar voltado para fazer o que precisa ser feito para chegar aonde você deseja. Esse foi ontem, o segundo hábito. Então o primeiro hábito, seja proativo. Segundo hábito, comece com um objetivo em mente. E aí sim, hoje a gente vai falar sobre o terceiro hábito, que fecha a primeira parte da obra do Covey, né? Que é um livro que fala sobre os 7 hábitos, e a primeira parte são os hábitos 1, 2 e 3. O hábito 1, 2 e 3, ou os hábitos 1, 2 e 3, eles fazem com que a gente crie independência. Então, se você é uma pessoa que valoriza a liberdade, se quer ter um livre pensar, essa independência é bastante mental, você precisa exercitar esses 3 hábitos. Então, e qual é o hábito de hoje? Qual é o terceiro hábito? Vamos lá. Primeiro, o mais importante. Isso quer dizer o seguinte, que a gente tem que aprender a priorizar. De nada adianta você, por exemplo, ser uma pessoa super proativa, de nada adianta você ser uma pessoa que estabeleceu objetivos, se você tenta abraçar o mundo, né? Eu caí nessa armadilha há alguns anos atrás, que como eu sou mentor, como eu sou coach, né, eu estudei muito, eu treino muitas pessoas sobre isso. E eu teve um ano que eu me empolguei. Chegou nessa época do ano, eu sempre defino os meus objetivos nesta época, começo em dezembro e até meados de janeiro eu já tenho ali qual é o meu objetivo em mente para o ano, né? E aí naquele ano, faz uns 10 anos atrás, eu fiz uma lista assim, de pelo menos 20 grandes objetivos. E eu comecei fazendo todos ao mesmo tempo. Como eu não tinha me dado conta, eu já tinha lido essa obra, mas eu não tinha me dado conta sobre a importância de você seguir o terceiro hábito, que é o terceiro hábito dos 7 hábitos, que é primeiro o mais importante. Então eu não defini muito claramente prioridade. Então tinha dias que eu estava empolgado para fazer uma coisa, tinha dias que eu estava empolgado para fazer outra. Então naquela época eu lembro que eu tinha hábitos pessoais, que eram, por exemplo, emagrecer, mas ao mesmo tempo eu tinha hábitos profissionais, que era aumentar o faturamento do meu negócio, e aí eu tinha hábitos de relacionamento, que era estar próximo dos meus amigos, próximo dos meus pais. Então muitas vezes o que acontecia? Eu não conseguia organizar no tempo aquilo que eu poderia fazer de uma maneira com maior qualidade. Então, primeiro, o mais importante, segundo o Covey, tem a ver com a importância das coisas e a forma com que a gente prioriza. O Covey, lá no livro dele,
no terceiro hábito, ele mostra um quadrante, onde ele faz, né, um comparativo entre as coisas importantes, urgentes, não importantes e não urgentes. Então dá um quadrante, certo? Depois eu vou colocar essa figura num post aqui no Instagram e você pode dar uma olhadinha para ver sobre o que eu estou falando. E aí ele faz essa junção, né, nesse esquema, onde tu pega assim, coisas que são importantes e urgentes. O que eu faço com isso? Né? Se é importante e urgente, por exemplo, uma reunião importante que tem que ser feita agora, por exemplo, um projeto importante que eu tenho que começar hoje. Então, o que eu faço? Eu preciso administrar. Né? O que eu administrar? É colocar na agenda, definir um horário, envolver as pessoas que precisam participar e assim por diante. Aí você vai ter, por exemplo, um segundo quadrante onde você pega as coisas que ainda são importantes, mas não são urgentes. Que às vezes elas não se apresentam como urgentes. E aí qual é o exemplo? Por exemplo, o relacionamento interpessoal com pessoas, né, importantes na sua vida, no seu trabalho, que aí pode ser, por exemplo, um networking com seus potenciais clientes. Ou então você identificar novas oportunidades conversando com pessoas ou fazendo uma viagem de negócios. Ou então fazer o planejamento da semana. Isso é importante, mas muitas vezes ele não parece urgente. Eu posso fazer depois. O que ele diz? É aqui que você precisa priorizar. Tirar um tempo para planejar, tirar um tempo para se relacionar com as pessoas, tirar um tempo para fazer, por exemplo, a prevenção, né? O planejamento preventivo, né, de riscos do seu negócio. E muita gente negligencia isso exatamente, né? Porque muitas vezes não é urgente, posso deixar para depois, não parece urgente, mas é importante. O Covey faz essa relação. Então, como eu falei, o importante e urgente, depois eu falei do importante e do não urgente, agora a gente vai falar do não importante, mas urgente. E aí, o que será que é? Para pensar aí. O que não é importante, mas é urgente, que se apresenta para você na tua rotina? Não é importante, mas é urgente. É quando alguém liga para você, quando alguém te manda uma mensagem do WhatsApp pedindo uma resposta, que às vezes não precisa mandar a resposta agora. Quando alguém interrompe uma reunião, né? Ou então assim, aquelas atividades que não tem importância nenhuma, certo? Sei lá, você precisa organizar uma gaveta ali, que não é uma gaveta que você usa muito, e você pensa, nossa, eu preciso fazer isso aqui, né? Se apresenta aquela ação ali, necessidade de fazer com urgência. Então, o grande segredo disso aqui é você... Como é que a gente faz? Deixar, né, para depois. Por quê? Porque se apresenta como urgente, mas não é importante. Então você precisa ter essa capacidade de saber se precisa ser feito. Então, como assim deixar para depois, Alexandre? Olha só, eu trabalho sempre com uma agenda, né? Aqui minha agenda no meu ladinho. Então tem coisas que vai para a agenda, que eu coloco na agenda porque precisa, né, ser administrado, precisa ser gerenciado, que é o que eu falei lá do quadrante número 1, das coisas importantes e urgentes. Tem coisas que tem que ser priorizadas, né, que a gente tem que dar atenção, que são as coisas importantes e que necessariamente não se apresentam como urgentes. Essas realmente, né, elas precisam dar... A gente precisa dar uma importância para elas, porque são importantes, óbvio, mas dar uma prioridade. Mas tem coisas que você às vezes não vale nem a pena colocar na agenda. Que você assim, ok, eu vou fazer se sobrar tempo. Tipo, tem essa mensagem aqui do WhatsApp que não é urgente, quer dizer, não é importante, mas está se apresentando como urgente. Se der, eu respondo hoje. Tem essa gaveta para arrumar, se der, eu arrumo hoje, certo? Ou se você preferir,
né? Em vez de simplesmente deixar para depois, você pode ir lá na sua agenda, né? Eu às vezes eu faço isso, eu vou na agenda e dou uma olhadinha, tá, semana que vem tem o dia tal, turno tal, horário tal, que eu estou tranquilo, então eu vou programar para fazer, né, depois, ok? E aí tem o quarto quadrante. O quarto quadrante é quando não é urgente e não é importante. Mas Alexandre, não tem coisas na minha vida que não são urgentes e não são importantes? Ah, tem. Na minha vida tem muito disso. Por exemplo, sabe aquelas pequenas tarefas, aqueles detalhes que não vão fazer a diferença, né? Aquela coisa assim de você, nossa, ser extremamente perfeccionista, deixar tudo perfeitinho. Então, esse quadrante, que é não urgente e não importante, você precisa deixar para depois. Certo? Deixar para depois e talvez delegar para alguém. Deixa alguém fazer isso. Nossa, Alexandre, como é que faz? Se você tem uma empresa, você precisa contratar alguém e pegar essas tarefas de menor importância, aquilo que, por exemplo, você percebe que está perdendo tempo, né? Dentro de algumas empresas, eu já constatei que tem muito executivo, essa é uma frase minha antiga, e tem muito executivo, né, ganhando como executivo, mas fazendo o papel de tirar o pó da janela. Sabe aquele pó que fica na janela? Porque muitas vezes grandes executivos, diretores, gerentes, né, de primeira linha, eles estão trabalhando lá e eles estão fazendo coisas que não é urgente e não é importante. Por quê? Porque são atividades agradáveis, atividades de pequena relevância, que não vão agregar valor nenhum para o negócio, que qualquer pessoa, né, com devido treinamento conseguiria fazer. Então eu preciso saber o que eu vou delegar, certo? Então esse é o quadrante que a gente precisa fazer. E o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui o terceiro hábito, que o terceiro hábito dos 7 hábitos é, primeiro, o mais importante. Se você é empresário, se você é um gestor e você ainda não entendeu, né, quais são as suas prioridades reais, você tem um problema muito sério. Ok? Para você ter uma ideia, ontem, está aqui na minha agenda, eu tinha uma agenda de uma mentoria com um empresário, né, um dos meus melhores clientes, a gente já está no finalzinho da mentoria. O cara, além de ser um cara assim muito bom de negócio, um cara assim um excelente mentorado, porque ele leva muito a sério, né, as recomendações que eu dou para ele e implementa, então ele faz acontecer. E ontem a gente tinha essa sessão e ontem, por acaso, era o aniversário dele. E ele tinha prometido de passar o aniversário dele com a filha dele. Então, bem cedinho, ele já me mandou a mensagem: Alexandre, hoje a gente vai ter que, né, transferir a nossa agenda, porque é muito importante para mim passar o meu aniversário com a minha filha. E nesse momento eu compreendo totalmente. Eu mesmo, né, se estivesse no lugar dele, entre participar de uma sessão de mentoria comigo e estar com a filha, eu não tenho dúvida nenhuma. A única questão, né, que ele fez, que ele se antecipou para não bagunçar a minha agenda. Ou seja, uma certa antecedência, ele se deu conta e já pediu para a gente transferir a agenda. Então, a gente vai conseguir fazer hoje. Então, o que acontece? Você precisa parar para pensar do que realmente é importante para você. Hoje, por exemplo, está começando o nosso dia, né? 6 horas da manhã, e aí você sabe o que é importante para você hoje, durante o dia? O que você vai fazer primeiro? Qual é uma atividade? Quais são as 2 ou 3 atividades que você realmente vai fazer durante o dia? São exatamente essas atividades que eu jogo aqui na minha agenda e que elas acontecem, né, de qualquer forma. Mas não tem outras coisas que você faz durante o dia? Claro que tem um monte de coisa que eu faço. Algumas coisas eu procuro, né, organizar para que aconteçam dentro de um plano. Mas muitas coisas que eu sei que preciso fazer, eu guardo só na cabeça, de certa forma, para não virar uma coisa muito complexa. Coisas que às vezes não têm tanta importância, principalmente importância. Certo? E aí entra uma coisa muito importante, que quando a gente fala primeiro o mais importante, às vezes a gente pensa assim, então eu vou acordar às 5 horas da manhã
e eu vou fazer primeiro, né, aquela atividade que eu selecionei. Cuidado. Porque às vezes, primeiro o mais importante tem a ver com eu preciso encontrar o horário do dia baseado, né, no que eu me conheço, qual é o horário que eu produzo melhor. Então, por exemplo, nós temos níveis de energia diferentes em determinados momentos do dia. Eu, por exemplo, agora de manhã, eu ainda estou em fase de adaptação para estar mais pilhado nesse horário das 5h55. Então, talvez, certo, para muitas pessoas, acordar 5 horas da manhã não é legal. Porque tem muita gente que é noturno, que trabalha bem, que está a 1000 por hora, sei lá, 8, 9 da noite. Então, você precisa encontrar o melhor horário que você tem a energia mais adequada para fazer aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, dentro de uma empresa, muitas vezes a gente tem que marcar uma reunião com a nossa equipe. E marcar uma reunião com a equipe, às vezes no primeiro horário, nossa, olha, amanhã todo mundo 7 horas no escritório, poxa, o pessoal vai chegar lá quase dormindo, e é uma reunião onde você vai falar sobre coisas muito importantes, você vai falar sobre dados muito importantes. E aí a pessoa não está no melhor horário do dia, ou seja, isso não é uma boa forma de definir prioridades. A prioridade aqui talvez seja a reunião vai ser, né, o ato mais importante do dia. Então, qual é o melhor horário para mim e para as pessoas que vão participar? Onde as pessoas vão estar num nível de energia maior, onde as pessoas não vão ter tanta interferência, e aí a gente encontra o melhor horário. Feito isso, você vai estar aproveitando ao máximo o seu tempo e o tempo das pessoas que trabalham com você. E é isso que a gente chama de, né, primeiro o mais importante, certo? É encontrar a importância e dar prioridade, tá certo? Por quê? Porque o que é importância, né? A importância tem a ver com aquilo que realmente contribui para os nossos resultados, aquilo que está alinhado com o nosso propósito e a nossa missão. Aliás, né, um dos próximos temas que a gente vai falar aí, todos os dias eu vou estar aqui com você, 5h55, mas um dos próximos temas é a gente entender um pouquinho sobre esse conceito de propósito, missão, objetivos e metas. Então, o que é importante? Importante é quando a gente tem alinhamento, né, das atividades que a gente está fazendo agora com aquilo que realmente importa para nós. Quando eu tenho essa clareza, né, eu sei que eu preciso priorizar. E o que é o urgente? Urgência é aquilo que requer atenção. Né? Então, por exemplo, poxa, eu tô agora com, sei lá, dor de cabeça. É urgente, né, eu fazer alguma coisa para passar essa dor de cabeça, certo? Mas não que seja importante, porque não está nos meus planos, no meu propósito ter dor de cabeça durante a vida para, sei lá, ir no médico para fazer um tratamento. Mas apareceu aquilo ali e é urgente. Né? Outro exemplo de urgência, eu estou aqui na empresa trabalhando e eu lembro que eu trabalhava numa empresa e que a gente tinha uma logística muito forte e tinha um termo lá, o caminhão parou, caminhão parado. E aí tinha uma causa desse caminhão parado. Muitas vezes era um problema de estoque, era um problema de produção, era um problema de faturamento, um problema financeiro. E a gente tinha que dar conta de resolver esse problema. Porque, afinal de contas, o caminhão parou e era urgente não deixar o caminhão parado porque, né, a gente perdia muito tempo, perdia muito dinheiro com aquilo ali. Tá certo? Então, eu vou deixar um tema de casa para você. Você vai pegar os 3 primeiros hábitos, certo? Não necessariamente na ordem do 1, 2 e 3, mas você vai, né, anotar esses hábitos para você criar uma independência maior na sua vida. Independência é uma liberdade maior. Ou seja, vamos lá, vamos praticar. E aí você vai precisar de um pouquinho de compromisso, de disciplina com você, para você adquirir esse hábito. Como que você vai fazer? Você vai fazer uma lista de atividades que você gostaria de ter mais proatividade, certo? Pega a tua rotina, se você tem agenda, dá uma olhada nas atividades que você tem, dá uma olhada nos problemas que você tem aí no seu negócio, na sua empresa ou na sua vida e pensa, eu vou ser mais proativo. O que é ser mais proativo? Eu vou assumir a responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o segundo hábito, é comece com um objetivo em mente.
Como a gente está começando o ano, né, você vai definir uma lista de objetivos para esse ano, certo? Você vai lá e coloca no papel. Eu estou colocando no papel os objetivos do meu negócio, os objetivos da minha vida, né? Aliás, ontem eu estava fazendo uma pesquisa tentando entender, né, como que faz para medir a gordura corporal. Porque estou pensando em definir uma meta, por exemplo, para o final de 2023 chegar com 15% de gordura corporal. Rapaz, 15% de gordura corporal, como eu não sou profissional da área, é meio arrojado. Daí eu conversei com a minha namorada. E ela é profissional da área, né? Professora de educação física. E aí elas, olha, você acha que vai ficar muito magro? Vai ficar muito feio? Opa, então hoje eu vou rever a meta. Certo? Então é isso que eu quero que você pare para fazer, né? Comece com um objetivo em mente. Porque se eu vou na academia, se eu vou correr, eu preciso pensar, para que eu estou fazendo isso? Né? Então, do meu negócio, eu tenho um número, por exemplo, de faturamento para a minha empresa, né, para 2023. Então, todos os dias que eu acordo às 5h55, aliás, eu acordo bem antes, para 5h55 estar aqui, eu sei que eu estou aqui porque eu tenho um objetivo de fazer o meu negócio fluir. Eu tenho um objetivo, por exemplo, de seguidores aqui no Instagram. Claro que a gente quer ter mais pessoas, né, que são beneficiadas pelo nosso trabalho. E a partir desse momento você tem um objetivo. Então por isso que para mim é importante estar aqui todos os dias e entregar conteúdo de qualidade. E eu quero que você faça isso, ok? No sentido de você entender, né, que ter um objetivo em mente vai fazer, né, uma diferença muito legal na sua vida. E o terceiro hábito, que é o que nós falamos. Quando você tiver uma lista de objetivos, quando você disser assim, cara, eu vou, né, realmente assumir responsabilidade, aí você vai notar que vai surgir uma lista de afazeres. E aí você vai ficar doido, querendo abraçar o mundo. E é nesse momento que você tem que dar uma paradinha. E aí você vai priorizar. Você vai definir o que você vai fazer primeiro, né? Você vai botar na agenda, você vai organizar uma sequência de atividades, você vai definir as suas prioridades e você vai verificar, por exemplo, aquilo que você precisa delegar, aquilo que talvez você não precisa fazer agora, pode deixar para depois, certo? E é isso que vai fazer uma diferença tremenda numa coisa chamada liberdade ou independência, certo? Principalmente a independência mental das pessoas, tá legal? E eu espero que isso seja muito útil para você. E aqui então a gente tem os 3 primeiros hábitos dos 7, e amanhã a gente começa a falar sobre o 4º hábito, e o 4º hábito ele começa a ir para uma outra esfera, que a gente vai falar sobre a interdependência. O hábito 1, 2 e 3 falam sobre a independência, ou seja, muito eu, né, para eu ganhar a minha liberdade, né, mental de fazer as coisas de uma maneira diferente. O 4º hábito, que nós vamos falar amanhã, a gente vai falar sobre a interdependência. O 4º hábito, o 5º hábito e o 6º hábito, eles fazem com que a gente melhore muito a nossa capacidade de se relacionar com o mundo, com as pessoas. Se você ficar comigo, você vai pegar muita novidade. Amanhã é sexta-feira? Então, a gente vai ter o 4º hábito sexta-feira, daí na próxima segunda e terça a gente vai ter o 5º e o 6º hábito, e na quarta-feira da semana que vem a gente fecha com o 7º hábito, concluindo, né, essa forma comentada, né, reflexiva, de fazer um passeio por um livro, que é um livro maravilhoso, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Muito bem, daqui a pouquinho, às 6h30 da manhã, eu vou estar falando a mesma coisa que eu falei aqui, de uma maneira um pouquinho mais objetiva, mais sucinta, lá no LinkedIn. Meu perfil no LinkedIn é Alexandre Fortes. Se você quiser me acompanhar por lá, todos os dias, 5h55 eu estou aqui no Instagram, 6h30 eu estou lá no LinkedIn para encontrar você. Grande abraço e a gente se encontra amanhã, 5h55.